Bom dia, meus queridos alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula do dia 27 de julho. Nessa segunda parte, a gente vai ver o que são uniões e como implementá-las, tá? Vamos criar aqui um novo projeto no nosso CodeBlocks, um projeto vazio. Coloco o nome adequado. E vamos lá. Para esta aula sobre uniões, eu vou trabalhar com 3 arquivos, tá? O primeiro arquivo eu vou chamar de main.c, porque aqui nesse arquivo que vai ficar a função principal. Então a gente já começa com o procedimento padrão, né? Incluindo a biblioteca de entrada e saída padrão e a função principal, porque é aqui que tudo vai funcionar, vai começar. Ok? E eu vou também colocar mais 2 arquivos, tá? Eu vou colocar aqui um endereços.h. Veja que esse arquivo ele tem uma extensão diferente, é um arquivo .h, ele é um header file, é um arquivo de cabeçalho. Ele serve para a gente colocar definições de funções e estruturas que a gente vai trabalhar no programa, ok? E vamos incluir um outro arquivo com o mesmo nome do .h, só que agora com a extensão .c. Então vamos colocar aqui endereços.c. Tá? No endereços.c eu vou fazer um include, que nem a gente fez na biblioteca std, só que trocando o sinal de menor por aspas duplas, porque é um arquivo que é nosso, não é um arquivo do compilador, tá? Então vou incluir aqui o endereços.h, que é o cabeçalho que a gente fez, ok? Eu faço isso tanto no endereços.c quanto no main.c e em todo arquivo .c na qual eu vá precisar do que está sendo definido no endereços.h. Por que esses 2 arquivos têm o mesmo nome? Porque no endereços.h eu vou colocar as definições das estruturas que eu vou utilizar, tá? E no endereços.c eu vou colocar algumas funções que vão trabalhar com essas estruturas. Não é necessário incluir o endereços.c no main, porque como as definições estão feitas no .h, esses 2 arquivos .h e .c vão ser unidos pelo compilador no seu programa executável. Então vamos lá. Vocês se lembram que nesse arquivo, na aula anterior, a gente trabalhou com estruturas, né? A gente definiu um type-def, tá? Struct, endereços. E a gente tinha algumas definições para ler dados e tínhamos a função de mostrar dados. Como a gente tem essas 2 funções que vão trabalhar com estruturas, vocês se lembram da aula do vídeo anterior, que antes do main a gente fazia o que? A declaração das funções, né? Então a declaração dessas funções vão ficar no endereço.h. Para que elas sejam visíveis pelos outros arquivos que vão estar lá fora, tá? Então eu tenho aqui 2 funções, ler dados, mostrar dados. E eu vou implementar, colocar o código não no .h, vou colocar o código no endereços.c. Digite o nome da rua. E usava a função fgets para ler. Lembrando que a função fgets vai armazenar o que? O env.rua, né?
E o sistema de entrada é o padrão, stdin. E aqui, como eu vou pegar o inteiro, eu posso usar o scanf. Lembrando que eu pego sempre duas variáveis, né? Uma vai ser o que? O endereço de memória do endv.num e o endereço de memória do enter. Sempre faço isso quando eu vou pegar um inteiro usando o scanf, porque quando você usa o scanf, ele vai pegar tudo que você digita do teclado. Então, digite o número, você vai digitar o número, na hora que eu apertar um enter, vai ser retornado um caractere /n, que é o caractere de nova linha, e isso pode prejudicar o seu programa lá na frente. Então, por isso, para evitar qualquer tipo de prejuízo, a gente já armazena esse /n nesse enter. Então, tudo que a gente, lembrando, isso foi visto na aula passada, tudo que é digitado aqui é capturado pelo fgets e pelo scanf e vai ser armazenado nos campos da estrutura endereço, né, que é declarada por essa variável aqui endv. Como a nossa ler dados retorna um endereço, no final, a última linha dessa função, qual é? Return endv. Tá? E o mostrar dados, aquela mesma coisa, printf, o nome da rua é %s, lembrando que isso aqui é um caractere especial. Onde tem o %s na mensagem vai ser substituído na mensagem final que vai aparecer na tela pelo valor armazenado na variável que eu colocar aqui do lado. %s indica que esse valor é um string e a variável que vai estar aqui do lado tem que ser um string. E esse string vai ser qual? Perdão, tem um erro nessa função, né? Mostrar dados é obrigatoriamente, eu tenho que passar a variável que eu quero mostrar, né? Do quem eu quero mostrar. Então vamos corrigir esse erro. Tá? Então pronto, aqui qual é o nome da rua que eu vou mostrar? Vai ser o do endv.rua. E aqui o número é %d endv.número. Ok, nossas funções estão prontas, tá? Elas estão declaradas. Tanto a estrutura quanto as funções estão declaradas no arquivo endereço.h, tá? E definidas no endereço.c. Eu coloquei essas linhas if not def endereço underline h, define endereço underline h, end if. Não se preocupe com isso não, tá? Sempre que a gente vai fazer um arquivo .h, a gente coloca isso aí para evitar a referência cruzada, que pode prejudicar o programa, certo? Então vamos lá. Aqui no main.c eu já estou preparado para usar o que está no arquivo endereços.c e no arquivo endereços.h, ok? Então aqui eu já posso declarar uma variável no meu programa, endereço, de qualquer tipo. Vamos usar o mesmo nome que a gente usou na aula passada, endl1. Eu já posso fazer o endl1 receber o ler dados, ok? E já posso botar o mostrar dados, passando o endereço end1, tá? Vamos compilar e rodar. Digite o nome da rua, que nem a função que a gente colocou lá no endereços.c. Vou botar aqui Rua das Flores. Digite o número 500. O nome da rua é Rua das Flores, o número é 500. Pronto, perfeito. Esse aqui é o programa, exatamente o mesmo programa que a gente fez na aula anterior, tá? Exatamente igual, só que ele agora está dividido em 3 arquivos. O arquivo main.c só carrega o que? Declaração de variáveis e as chamadas às funções que a gente precisa, tá? O restante está tudo definido aqui fora. Ok? Bom, vou puxar aqui um assunto, que é
diretriz aqui de define, tá? Como é que ela funciona? Eu posso usar o define para poder definir algumas constantes no meu programa. Por exemplo, todo mundo aqui sabe o que é um ponto, né? Uma coordenada cartesiana, tá? Você tem o eixo x, o eixo y e um ponto que vai ter duas coordenadas, né? Que a gente escreve x e y, tá? O x é a abscissa e o y é a coordenada. Como é que a gente pode implementar esse tipo de informação, esse tipo de dado? A gente pode implementar da seguinte forma. Eu vou comentar aqui para depois você descomenta e vai testando, tá? No seu programa em casa. Mas como é que eu poderia implementar um ponto? Eu poderia implementar como, por exemplo, um array, né, de float, de duas posições, tá? Aí eu definiria quem? Perdão, tá? Float. Aí sempre que eu fosse precisar definir o x ou o y, eu poderia colocar, por exemplo, ponto 0 é o valor da abscissa, tá? Vou botar aqui 2.1 e o ponto 1 é o valor da ordenada. Vou colocar aqui 3.9, certo? Eu poderia colocar aqui uma informação printf só para dizer que o meu ponto, as coordenadas, né, x e y igual a isso aqui, tá? E aí eu coloco o que? Coloco o ponto índice 0 e o ponto índice 1, tá? Vamos compilar e rodar só para ver uma coisinha. Vou tirar esse define que eu não vou precisar dele agora. Vamos compilar e rodar. Pronto, ó. As coordenadas do ponto são x e y igual a 2.1, 3.9, tá? Então é assim que a gente poderia trabalhar com um ponto. Só que não é muito intuitivo, você concorda comigo? Eu tenho sempre que lembrar que o 0 é a coordenada x e o 1 é a coordenada y. Ficaria mais intuitivo e mais fácil de ler o código se eu colocasse algo do tipo x, 0, estou definindo uma constante que o nome dela é x e sempre vai valer 0, sempre, não tem como modificar. Eu vou definir, tá, um y que o valor é 1. Então, ó, eu posso definir o meu ponto e ao invés de escrever o 0 e o 1, eu escrevo o x e o y. E fica muito mais simples eu trabalhar desta forma. Tá, ó. X e y, x e y. E se eu compilar e rodar, eu obtenho o mesmo resultado, 2.1, 3.9. Então é para isso que serve o define. Às vezes eu tenho que definir muitas coisas, aqui só tem duas, tá? Mas se eu fosse trabalhar com cores, né, cores RGB, eu poderia definir um R, um G, um B, eu poderia ter que definir muitas cores, muitas coisas, tá? Então, para evitar eu ficar define, uma maneira de fazer isso é usando o enum. Então, eu posso fazer um enum da seguinte forma, vou definir aqui um vermelho, verde e azul. Vocês devem conhecer, né, o sistema de cores RGB. Quem não conhece, dá uma googada aí, que é bem facinho de entender, tá? Então, é como cada cor, quem trabalha com web, HTML já deve saber disso, cada cor tem um componente vermelho, verde e azul, que vai de 0 a 255, no HTML, por exemplo, tá? E você vai mexendo com esses valores, né? Eu poderia fazer uma cor, tá? Igual como eu fiz o ponto. Poderia fazer essa cor como um array de float de 3 posições. Tá? E aí, para não ficar lembrando que o 0 é o vermelho, que o 1 é o verde, que o 2 é o azul, eu posso trabalhar de uma maneira mais intuitiva da seguinte forma. O cor vermelho vai receber um valor, sei lá, 123. O cor verde vai receber, sei lá, 200. E o cor azul vai receber 0. Tá? Pronto. Aí
quando eu fosse imprimir, bastava imprimir a cor normalmente. Eu só fiz uma correção, tá? Eu troquei a cor de float para inteiro. Só isso. Pronto, ó. RGB 123.200. Do jeito que a gente definiu aqui, tá? Bom, por que eu falei disso? Pelo seguinte, a gente vai definir alguns tipos de endereços, tá? Vamos definir um endereço normal, que é esse endereço. Eu vou colocar aqui um outro tipo de struct, que é o apartamento, tá? Porque o apartamento, além de ter o char rua, você pode até ter um endereço aqui, mas eu não vou misturar não. Vamos lá. Além de ter o char rua com 35, eu vou ter um inteiro e vou ter o número do apartamento, né? Tá? É só essa diferença que tem para o endereço normal. E aqui eu vou definir esse tipo como apartamento. Vou colocar aqui apartamento, tá? Posso ter outro tipo de endereço, né? O typedef comercial, que vou fazer outra coisa aqui, ó. Como eu vou repetir essas duas informações, rua, tá? Eu vou colocar um endereço aqui, certo? Que é o endereço do apartamento, né, do comercial, que ele vai ter a rua e o número. E aqui eu vou colocar mais alguma informação, tipo um char, que é o complemento. Vou colocar aqui 50 opções, algum complemento, alguma coisa que você queira responder. Então, eu tenho 3 tipos de endereço, tá? Eu tenho um endereço comum, tenho um apartamento e tenho um endereço comercial, certo? Então aqui vai ser comercial. Tenho que definir 3 tipos, tá? Então a gente precisa dessas mesmas funções de ler dados tanto para o apartamento quanto para o comercial. Então eu vou colocar aqui embaixo uma função de ler dados para o apartamento e outra para o comercial. Certo? Então a gente já tem aqui as funções, falta implementá-las, né? Onde é que a gente vai implementar? Aqui, tá? Então vamos lá. Só fazer algumas mudanças. Aqui é um apartamento, tá? Digite o número da rua, digite o número. Falta agora o printf. Digite o
número do apartamento. E a gente vai pegar só um, que é o padrão. Beleza, a gente tem o ler dados do apartamento. Vamos fazer logo ler dados do comercial, tá? Lembre-se que o comercial, para não repetir essas duas informações, eu coloquei, ao invés de colocar char-rua, int-num, eu coloquei já um endereço aqui. Então eu posso ter uma estrutura dentro de uma estrutura. Não tem problema nenhum, certo? E vou ter que fazer o ler dados do comercial como? Comercial, tá? Ler dados comercial. Eu vou ter que fazer aquela mesma coisinha aqui, né? Só que para... Isso aqui vai ser um comercial, tá? Para pegar o número e o nome da rua, eu vou precisar chamar, tá? Ó, vamos colocar aqui end-c, que é porque ficou verdinha porque é uma palavra reservada. Então end-c, certo? Endereço comercial, eu vou preencher isso aqui com quem? Com ler dados, certo? Ó, o ler dados retorna o endereço que vai ser armazenado nessa variável, que é um campo do endereço que eu estou trabalhando. Aí agora eu só preciso fazer o que? Ler os outros dados que faltam. Qual é o dado que falta? É somente o complemento, se há algum complemento, né? printf fgets vai armazenar onde? Na nossa variável ponto complemento size of da nossa variável, né? Ponto complemento, e o método de entrada padrão é o stdin. Pronto, a gente lê os dados do endereço comercial, tá? Agora falta o mostrar dados, que é mais simples do que beber água, né? Comercial, vou ter que passar um comercial aqui, tá? Mesma coisa, né? Nome da rua, o endereço e aqui, ao invés de botar o número do apartamento, o complemento e aqui eu vou trocar para complemento, tá? Simples, certo? E agora aqui no main.c eu já posso fazer o seguinte. Vou tirar esse enum. Esse enum vai servir mais tarde para outra coisa, tá? Eu posso criar aqui um apartamento, certo? Esse AP vai receber o ler dados do apartamento. Vou mostrar os dados dele logo, né? Vou criar uma variável comercial. Vamos lá? Digite o nome da rua. Esse é o número da rua aqui. O nome da rua é de um apartamento, né? Então vou colocar aqui a rua do apartamento. Digite o número. Vou colocar aqui 500. O número do apartamento. Vou colocar aqui o apartamento 301.
rua do apartamento, 500, apartamento é 301. Pronto, agora vamos para o endereço. Ó, rua do endereço do comércio. Digite o número do comércio, vamos colocar aqui 503. Digite algum complemento, sei lá, loja 3. Tá? Pronto, tá aqui. Eu fiz uma mudança no código, certo? Do ler dados. Eu troquei o getGets pelo scanf, tá? Então sempre que a gente for ler um número, usa o scanf pegando o return, né? O enter, tá? Se for ler um string, usa fgets. Sempre. Vamos procurar fazer isso aí, tá? Então, tá rodando beleza, tá tranquilo. A gente pode trabalhar com esses 3 tipos de dados, né? O endereço comercial, tudo mais. Da mesma forma como a gente trabalhava com int, com float, com char, tá? E agora, finalmente, a gente vai para união, tá? Para que serve o union? É quando eu quero reunir vários tipos de estruturas de dados diferentes numa única só, tá? Então, vamos lá, vamos criar aqui um typedef, vamos definir um tipo, union. Como é que é essa união? Ela vai servir da seguinte forma. Nessa união, eu vou ter um endereço, tá? Vou ter um apartamento. E vou ter um comercial. Vamos colocar nomes melhores, tá? Estou colocando esses nomes porque é da união, o da união, né? E o aqui do lado o tipo, né? Um endereço, um apartamento e um comércio, tá? Eu vou definir um nome para esse tipo aqui, ó. Vai ser um... vamos colocar aqui endereços tá? Para eu saber que é união. Pronto, eu posso trabalhar agora isso aqui como um tipo de dado, tá? Normal, tranquilo. Union, certo? Então vamos aqui para o 100, para o main.c. Eu posso criar aqui um endereços, underline u, colocar aqui meus endereços, tá? Aí eu posso fazer o seguinte, endereços. Eu não tenho um apartamento lá, não tenho um endereço qualquer, tá? Então eu posso pegar aqui um endereço, ó, end, e ele vai ler dados, que é do endereço, tá? Aí eu posso pegar também o endereços ponto apartamento, se eu tiver, posso colocar aqui ler dados, tá? Do apartamento. E aqui, ó, endereços ponto comercial. Eu posso fazer o que? Ler os dados do comércio, tá? Como eu falei lá no início sobre o define, vamos definir, sobre o enum, perdão, vamos definir aqui um enum, não aqui, tá? Mas lá no ponto H, vou definir aqui um enum para diversos tipos de estruturas que eu tenho. Eu vou definir um aqui para o endereço, vou colocar aqui um underline T para eu saber que é o tipo de endereço, certo? Vou colocar aqui um apartamento, underline T, que é para diferenciar do que eu defini aqui, tá? E vou colocar aqui um comercial, underline T, certo? Só para o seguinte, eu tenho um tipo de endereço, né? Então eu vou fazer o seguinte, posso perguntar ao usuário qual tipo de endereço ele quer cadastrar, tá? Digite o tipo de endereço, barra in. Eu vou colocar aqui printf 0.
para endereço 1 para apartamento, 2 para comércio. Tá? E aí eu vou ver qual é o tipo de escolha que o usuário vai fazer, né? Se ele digitou, obviamente eu tenho que escanear o que ele quer, tá? Vou colocar aqui o char, né? O enter que ele vai digitar. Você já sabe o problema com o scanf que a gente enfrenta, certo? Então, perdão, scanf. A gente vai pegar aqui um %d, %c, que é um caractere, armazenar no endereço de... também tem que ter a escolha, né? Vou armazenar no endereço da escolha. E aqui o endereço do enter, que é para poder pegar o /n. Senão a gente pode ter problemas no final. Tá? Certo. Então o que eu posso fazer? Se a escolha for igual a endereço tipo, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou endereço, recebe, ler dados e vou mostrar esses dados. Tá? Se não, se a escolha foi igual a um apartamento, o que eu faço? Endereços, ponto, o apt vai receber o ler dados de apartamento e depois eu vou mostrar dados de apartamento passando o endereços, ponto, o apt. E finalmente, tá? Se a escolha foi igual a comércio, né? T, eu faço a mesma coisa. Endereços, ponto, o comercial recebe ler dados comercial e eu faço mostrar dados comercial. Passando quem? Passando o endereços, ponto, o comercial. Tá? Então é assim que funciona a união, certo? Eu juntei 3 tipos de dados diferentes, né, num só, que eu posso utilizar, declarando como endereços união. Então, dentro desse tipo de dado que eu criei, endereços U, que é um union, eu posso ter outros 3 tipos de dados, né, que é o endereço, que é uma estrutura, o apartamento, que é outra estrutura, o comercial, que é outra estrutura, e trabalhar com elas. O enum aqui só serviu para facilitar o meu if aqui embaixo, tá? Porque se eu tivesse colocado, se escolha foi igual a 0, você fica depois, quando for ler o código, o que é 0, né? O que é 1, tá? Então assim fica muito mais fácil de você ler o código. Vamos aqui. Aqui é dados apt. Presta atenção quando for digitar. Vamos lá, deixa eu escolher aqui 0. Rua das Flores. 500. O nome é Rua das Flores, o número é 500. Tá?
Se você quiser aprimorar, você pode trocar isso aqui por um switch, né? Botar isso dentro de um while, dentro de um laço, que o usuário vai ter que digitar isso aqui até ele sair, certo? Aí nós vamos fazer isso. Pronto. Lembrando sempre de indentar o código, né? Para ficar bonito. Tá? Então, vai digitar o tipo de endereço, 0 para endereço, 1 para apartamento, 2 para comércio. Né? Printf, vamos colocar aqui 4 para sair. Sempre bom deixar essa opção para o usuário. Embora se ele digitar qualquer coisa que não seja valores entre 0 e 1 e 2, aí ele vai sair. Digite o tipo de endereço, vou colocar aqui 0. Digite o nome da rua, rua do endereço. Digite o número, 500. Pronto, o nome da rua é rua do endereço, o número é 500. Digite o tipo de endereço, que é para o apartamento, né? Digite o número da rua, rua do apartamento. Qual o número? 501. Qual o número do apartamento? 100. Tá aí, o nome da rua é rua do apartamento, o número é 100, o número do apartamento é... Epa! PTO, cara, puxa vida, macho, que lance bizarro. Aff. Vamos lá. Ainda mais quando a gente não faz um planejamento, um algoritmo bem detalhado antes, mas é isso mesmo, acontece. Vamos lá. 0 para endereço. Digite o número da rua, rua do endereço. Digite o número, 500. O nome da rua é rua do endereço, o número é 500. 1 para apartamento. Digite o número da rua, rua do apartamento. Digite o número, 501. Número do apartamento, 100. Aí, perfeito. Digite o tipo de endereço, vamos lá, 2. Que é para o comércio, rua do comércio. Número, 503. Complemento, loja 5. Loja 5. 4 para sair. 4, saiu. Não sai não, 4. Sai. Ai, ai. Galera, o C não aceita aquele formato, tá? Tem que usar o ilógico aqui no meio, senão não sai, tá? Outras linguagens como o Python já aceita fazer daquela forma, tá? Então já sabe como o teste, aquele menor ou igual aqui tá errado, certo? Então vai ser assim, se o 0 for menor ou igual a escolha menor ou igual a 2. E aí sai. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, sugestão, opinião, mandem pelo WhatsApp ou por e-mail, certo? Eu vou passar uma atividade com a lista de exercício. Resolvam e entreguem no prazo. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado.